Olá, eu sou a Queca e hoje aqui no Clube Conversa a gente está recebendo a Suzana Barbosa, editora da L Brasil, que acaba de retornar num novo formato e a gente quer saber absolutamente tudo sobre esse novo momento da L. A chegada da L está sendo muito celebrada, eu acho, pela indústria. E obrigada, Suzana, por ter aceitado o nosso convite. Queria que você se pudesse apresentar e aí a gente começa as nossas conversas aqui. Obrigada, adorei esse convite também, porque essa volta ela tem muitas histórias e é muito surpreendente, né? Um negócio que acabou, assim, ainda mais um veículo que tinha 30 anos no Brasil, né? Ali dentro de uma editora tão grande, consolidada na época como a Abril. Então, aquilo foi uma coisa marcante para todo mundo, né? Eu acho, não só para quem trabalha na área, mas para o mercado inteiro e para as pessoas em geral, porque, enfim, a Abril sempre fez parte da cultura, né, da vida das pessoas de alguma forma, e a L era parte da Abril. Então, quando ela foi encerrada, foi realmente muito marcante, e aí mais surpreendente agora voltar, né, e nesse cenário, assim, que obviamente que a gente não esperava. Então, eu sou diretora da L hoje, eu estou à frente, quer dizer, eu estou na L a vida inteira, talvez eu seja a pessoa, a maior especialista em L, porque eu fiquei, coincidentemente, assim, por uma série de circunstâncias, acabei fazendo minha carreira na L e fiquei lá contando o tempo que ficou fora, que no fim eu continuei meio guardiã da marca, assim, todo o acervo está comigo e tal. Eu acho que 20 anos, né? Então, tem muito tempo, muita história e muito... É uma marca que eu conheço bastante, assim, e que eu gosto muito porque pude construir ali coisas que eu acredito também, né? Nesse momento de tantas mudanças. Eu vou começar por um gancho que que você acabou de comentar, né? Nesses 20 anos que você começou a sua carreira na L e toda a sua jornada, você acompanhou a mudança de olhar da moda, né? E a mudança do próprio negócio da moda e do negócio da editoria, do jornalismo de moda também. Então, eu como leitora de L, estudiosa também enfim, como o meu olhar publicitário, né? E eu tinha a rotina de olhar as revistas de moda também como uma fonte de estudo. Achava que até antes da L terminar, ela era uma das revistas que tinha o conteúdo mais atual no sentido de espelhar a sociedade, né? E agora eu vejo uma repaginação, tipo uma reestruturação, um novo olhar que para mim fez muito sentido também com o mundo que a gente está vivendo. Fez muito sentido. Depois eu queria te ouvir, depois dizer como foi a minha experiência quando eu recebi essa notícia e o meu olhar assim como leitora, e foi muito incrível. Assim, queria que você contasse um pouco dessa reestruturação, desse novo olhar que a Ellie traz assim com a Eu acho volta que dela. sim. É isso que você falou no começo, né? São 20 anos nesse mercado editorial de moda. A revista de moda, tradicionalmente, ela sempre vendeu, né, um padrão de beleza, uma imagem idealizada, né, assim, do que a mulher gostaria de ser ou deveria ser, e essa coisa do aspiracional sempre foi uma das regrinhas que eu sempre ouvi no mercado editorial, sabe? Assim como muitas outras, né? Que a capa sempre uma mulher loira, branca, sempre olhando para frente, porque acreditava-se, né? Que Sim. isso é o que vendia, isso é o que funcionava. Então, assim, foi muito interessante notar, porque o próprio movimento ali de certa forma decadência
desse mercado foi mostrando que essas regras elas já não tinham mais o efeito que elas tinham em outros tempos, né? Então, existia, assim, esse tabu de que colocar pessoas racializadas na capa não vendia a revista. Existia esse tabu. Então, a gente cresceu, né, ali nesse lugar que tinha muitas regras e muitos paradigmas que a gente um dia resolveu quebrar. Foi basicamente isso. Uma vez que nada daquilo era mais certeza de sucesso, porque depois de um tempo Sim. isso começou a não se provar assim tanto dar resultados de fato, a gente começou a experimentar coisas assim. E acho que foi num momento também que acho que as revistas de moda sempre se colocaram um pouco nesse lugar tão idealizado que acaba sendo um pouco distante da vida das mulheres, enfim, do público em geral, né? Elas têm também o mesmo discurso, sei lá, algumas há 100 anos, entende? E o mundo agora é outro. Então, assim, a gente fez eu acho que a Elle sempre teve uma fagulha de ousadia, de abertura para se falar em certos temas. Isso é meio da história da Elle. Quando ela foi criada na França, no pós-guerra, ela foi criada por uma mulher feminista, sabe, que criou essa revista com uma missão de mostrar que as mulheres podiam ser independentes, que elas tinham que buscar o mercado de trabalho, com uma mensagem de otimismo muito grande, porque era um momento de reconstrução, né? Então, se a gente olhasse em toda a história da Elle, que a marca Elle faz 75 anos esse ano, é uma história mesmo já muito de vanguarda em muitos assuntos, em muitos temas, sabe? E a gente botou uma mulher trans na capa da Elle Brasil em 2011. Sim. Quando ninguém falava disso, assim, isso foi a primeira revista de moda feminina de grande circulação a botar uma mulher trans na capa, porque lá fora, foi a Leti na época, né? Lá fora ela já tinha feito capa da Love, mas eram revistas mais nichadas, assim, né? A Elle na época aqui no Brasil ainda era muito grande. Então, isso foi um grande feito, assim, né? E não foi já dentro de um movimento muito consciente de mudança naquele momento. Não foi estamos mudando a nossa linha editorial, uma estratégia muito pensada. Foi porque a gente considerava que ela era uma modelo incrível, tinha feito campanha da Givenchy, vamos colocá-la na capa, assim. Então, a discussão de gênero, de certa forma, ela se fez presente sem ser o headline do negócio, sabe? E aí... Sim. Isso, quer dizer, então assim, a gente tinha eventualmente esses momentos que a gente já trazia, já pôs casal homossexual se beijando, a gente já fez muitas dessas coisas, né? Então, assim, pra gente isso, o que a gente fez depois não descola do que a Elle sempre foi. Porém, a gente começou a trazer esses temas com mais naturalidade, como a gente acredita que deva ser mesmo. Então, o que antes era pensado pontualmente, passou a ser pensado muito organicamente em tudo que a gente faz. Então, a partir de 2015, para falar do período mais recente, assim, que você citou no começo, que há um tempo atrás a Elle já fazia isso, a gente fez uma capa que ela teve uma repercussão muito grande, e a gente teve um feedback com ela muito fantástico, assim, que foi uma capa espelhada, que era uma superfície mesmo espelhada, era uma capa que você podia fazer uma selfie nela, e tinha uma hashtag você na capa. E isso foi muito poderoso, porque ali a gente entendeu que existia toda uma conversa sobre padrões de beleza, sobre transição capilar, sobre essa coisa de aceitação do corpo, sobre raça, gênero, enfim, uma conversa que estava muito potente nas redes sociais e que a gente não estava participando, né? Então, essa edição, a gente entendeu que aquilo ali ele não era só uma brincadeira para ser fã de ir lá e fazer sua selfie, não.
a gente entendeu que se a gente está propondo que todas as pessoas possam estar na capa da revista, tem ali toda uma discussão em cima disso. E a gente começou a aprofundar, começou a pesquisar e foi descobrindo muitas coisas. Então, virou uma edição que, no fundo, ela fala muito sobre autoestima, assim, né? E foi esse feedback que a gente teve. Depoimentos muito emocionados de pessoas que se sentiram melhor de ver aquilo, de saber que era possível, né, ter sua beleza representada ali. E isso aí mudou definitivamente tudo que a gente fez dali para frente, porque uma vez que a gente abre esse tipo de discussão, uma vez que você convida que é uma revista para todos, depois não dá para você voltar para o padrão do mês anterior, entendeu? Então, isso fez a gente ir aos poucos construindo essa visão, assim, do que a moda hoje precisa ser, a beleza também. E a gente foi muito pioneiro nisso, porque, na verdade, no Brasil ninguém fazia praticamente, com exceção de uma marca ou outra. E fora do Brasil, esse movimento estava começando na moda, assim, um casting da Louis Vuitton, que foi mais diverso, uma campanha do Marc Jacobs, uma coisa assim, mas ainda não era um assunto, mas é um assunto que ninguém queria falar. Exato. Porque ele é incômodo, né? Ele é incômodo, ele mexe com aquilo que a gente estava sempre acostumado, né? Ele implica... Problemas do eu acho que para você fazer algumas mudanças, isso implica em você fazer perguntas difíceis, sabe? Exato. E ter que tratar dessas questões difíceis. Então, assim, se você vai fazer isso com verdade, não tem outro jeito, sabe? Eu queria falar, para chegar na edição que está aqui na minha mesa, chegamos na edição maravilhosa e com tantos aprendizados que vem com ela, e eu queria pegar uma frase aqui da Vivian, da coluna da Vivian Whiteman, que diz assim, ó: por uma cultura que produz a beleza, fraternidade e sonhos nos campos comunitários da diversidade. E eu acho que a grande mudança, talvez, do olhar das revistas, das editorias e de tudo que a gente vem aprendendo nesse novo olhar é que a beleza a gente entendeu a responsabilidade de quando a gente fala sobre beleza, né? E sobre o papel da cultura nessa ressignificação. E tanto nós publicitários, né, quando a gente produz comunicação para as marcas, e hoje com jornalismo, com certeza, e o conteúdo também. Então, eu acho que essa foi talvez a grande entendimento, e por isso eu tenha me emocionado mesmo com o momento que eu parei para ler, porque eu vi ali um conteúdo que aborda temas tão relevantes com uma profundidade, e ver a beleza, a estética, indo para novos territórios, novos significados, é muito emocionante, assim, ler as histórias, porque não é só a imagem, né? A revista trouxe o conteúdo por trás daquelas pessoas, e eu achei muito incrível. E a outra coisa que eu queria comentar também dessa minha experiência foi de ter me proposto nesse momento onde tudo é muito rápido, né? O nosso dia a dia digital é muito superficial, por mais que tenha no território, nas plataformas digitais, muito conteúdo profundo, né? Teses, mestrados, livrarias, livros, está tudo lá também. Mas a experiência de poder ficar uma hora e meia, realmente curtindo esse offline, eu achei muito incrível. Então, queria perguntar se isso foi planejado, esse conteúdo mais profundo, e como vocês se planejaram com conteúdo digital também, que eu sei que tem coisas incríveis. Sim, então, na verdade, essa volta da Elle não é exatamente a volta da revista Elle, sabe? Ela é a volta da marca e com 4 plataformas fortes, assim, de conteúdo, e cada uma com conteúdo independente. Então,
Isso em Uau! plena pandemia é realmente uma loucura. Mas, assim, a gente voltou, na verdade, o planejado era lançar tudo junto, ainda bem que deu errado, porque senão eu Sim. ia estar aqui agora. Mas a gente tinha o plano de lançar todas as plataformas juntas, mas no fim, com a pandemia, a gente foi pego meio de surpresa, né? Correu para sua casa com o computador e foi rever todo, até porque a gente tinha um plano de conteúdo que num cenário como esse não dava. A gente recuou muito para falar de moda, né? Então acabou que a gente teve que achar o tom dessa nossa chegada, porque foi no pior momento ali, né? Se é que teve um pior momento de pandemia, o pior momento não é agora, né? Mas, assim, a gente teve que rever todo esse conteúdo e em um mês a gente preparou o nosso site, que é um site bem diferente também. Então, a L Impressa, ela é só mais um produto dentro dessas frentes de conteúdo todas. Ela é só mais uma frente de conteúdo, entendeu? Ela não é mais a principal frente de conteúdo, como nas editoras a revista mensal costuma ser, o impresso costuma ser. Então, a gente chegou com um foco muito no digital, com esse site que, sim, tem um conteúdo super aprofundado. Ele não é um conteúdo de notinhas que você vai ler em todo o site. Então, a gente entendeu desde o começo que conteúdo hoje, né, me parece que todo mundo faz ou acha que faz, né? Porque o que é conteúdo hoje virou também, sei lá, de tudo. Tem até uma matéria esse mês falando sobre isso. E aí a gente acha que a L tem uma força que é exatamente isso, é a força de ter um ponto de vista, de ter um posicionamento, de ter pessoas ali que as pessoas podem confiar e querem ouvir, como a Vivian, por exemplo, como a Djamila, quando a gente vai para o online, que tem uma coluna lá com a gente, como a Joyce Bert. Então, assim, a gente trouxe pessoas para fazer parte tanto do online quanto de forma mais pontual, quanto da equipe fixa, tanto no impresso quanto no site ou na revista digital, que realmente tem o que dizer. Então, assim, para que as pessoas queiram ir lá ouvir essa pessoa, para que elas queiram estar lá na L, porque sabe que na L ela não vai encontrar só que fulano lançou uma bolsa X. Não, ela vai achar todo um pensamento, uma análise do que isso significa para a moda hoje, sabe? Então, assim, acho que é muito informativo nesse sentido. E a nossa ideia é que isso, no fundo, a gente está propondo um novo jeito de existir no digital, que também eu acredito muito. Eu acho que a gente, de novo, está um pouco na vanguarda, assim, do que é conteúdo digital. Acho que a gente vai, talvez, sofrer um pouco no começo, mas, assim, para mim, esse é o caminho, assim, porque eu não sei, acho que hoje tem tudo, né, o tempo todo, mas essa curadoria de informação, ela, quando é bem feita, ela é muito poderosa. Então, essa foi a nossa ideia quando a gente criou o site, e a gente criou também uma edição digital mensal para assinantes, ela é fechada para assinantes, que ela não é também um PDF, porque geralmente o digital das revistas impressas é o PDF do mesmo conteúdo do impresso, né? E muitas vezes também ela é uma capinha digital, ela não tem um conteúdo por trás, nossa capa digital. Mas o que é a capa digital? É o quê? Porque não tem uma revista por trás. Então a gente criou essa revista digital fechada para assinantes, que ela é mensal, todo dia 15 do mês ela tá lá disponível, e ela tem em média de 15 a 20 conteúdos sobre um tema. A gente elege um tema e aí tem uma navegação muito diferente, é uma experiência de navegação. Ela não é também a reprodução do que você encontra no site. Então a gente ali está se virando para achar novos formatos, para conseguir criar essa experiência mesmo de navegação, para além do conteúdo que tem muita coisa interativa, sabe? É uma coisa muito legal também, muito, muito inovadora. E além disso, a gente tem um podcast
que é o Pivô, toda segunda-feira de manhã, que a gente faz um resumo das principais notícias da moda, mas é um podcast bem estruturado, com roteiro, não é uma coisa assim tão caseira, sabe? Que eu vejo que às vezes muito podcast Sim, vira um papo assim como esse nosso, sim, né? Não é bem sim. assim, ele é mais formatadinho. Isso para revista de moda é uma coisa nova, assim, a gente não, por aqui não, a gente não tem. E além disso, a impressa que agora vem 4 vezes por ano, que é também como eu acredito que o impresso hoje faz sentido, porque se você, assim, essa coisa da fórmula editorial de uma revista de moda, como ela sempre foi, eu não acho que funciona mais nesse mundo que a gente está É. ali o tempo todo no Instagram, enfim, você vê um monte de marca nova que surge no Instagram todo dia, você é impactado com isso o tempo todo. Então, eu acho que algumas coisas que são parte da fórmula editorial de uma revista impressa não fazem mais sentido. Então, eu tive a liberdade de poder fazer um impresso também do jeito que eu acredito que o impresso deveria ser hoje, sabe? Eu mesmo, Exato. como leitora, já não compro mais uma revista qualquer, eu compro uma revista que eu vou guardar, que vai fazer diferença por alguma razão, que é isso, que ela é tão bem tratada, bem cuidada, tem um acabamento estético, tem um texto bom, que eu quero guardar, porque ela é meio histórica, ela marca um tempo, sabe? Eu acho E que acho essa, que ela é um pouco isso. E eu acho também nesse sentido de um pensamento mais sustentável, né? Então a gente tem que dar valor a tudo que a gente imprime também, né? Então não Sim, pode ser mais descartável. a gente volta também nesse cenário, né, de reconstruir a nossa história, né, não tem mais vínculo com Abril, e nesse cenário a gente também pensou muito nisso, assim, a gente tem uma missão de reconstruir essa audiência, de reconstruir, né, ali os nossos assinantes, etc. Então, a gente acho que tem um pensamento sustentável na medida em que a gente imprime uma quantidade que é a quantidade que a gente acredita que vende e a gente não está fazendo uma distribuição maciça, assim, que essa lógica, a logística da banca, ela é muito maluca, assim, hoje, eu Sim. acho, né? Essa coisa de você ter que imprimir o dobro, aí distribui, depois recolhe, enfim, é um negócio também que a gente quis tentar mudar, assim, no nosso modelo, sabe? Então, Muito, hoje dá para comprar muito pelo bom. site da Elle, dá para comprar pela Amazon, dá para comprar entrega em qualquer lugar do Brasil e está presente só em algumas bancas do Sudeste, sabe? Porque também não faz sentido mais estar em toda a banca. Claro. Tem um monte de gente que não vai à banca mais, né? A banca vende Exato. A banca virou qualquer outra coisa também, né? coisa. Eu acho muito legal esse papo. Posso ficar aqui muitas horas falando com você. É muito interessante. E a gente registrou ela como um livro, na verdade. Então, ela está na Claro, categoria dos livros também, sabe? muito bom. Falando um pouquinho do que você comentou, né, que toda marca e hoje o conteúdo é o assunto, toda marca quer ser publisher, e eu queria te ouvir sobre isso, e eu acho que o jornalismo de moda é do jornalismo o mais próximo da publicidade, né? Sempre andaram juntos porque o jornalismo de moda também vende, sempre vendeu. Então, queria te ouvir falando um pouquinho da mudança que você vê, se no seu ponto de vista ela ocorreu, do que era esse casamento entre conteúdo e publicidade, e a grande mudança o que a gente está vivendo hoje, das marcas criando editorias, criando conteúdos, tentando ser, enfim, criar conversas com as suas audiências, assim. Queria te ouvir muito. Eu acho que é diferente, sabe? Assim, eu entendo isso. Quando eu saí da Abril, eu fui para uma empresa de varejo até para montar uma área de conteúdo e lá eu me dei conta que, assim, conteúdo, uma coisa que para mim era tão familiar, as pessoas não sabiam, elas queriam ter conteúdo, mas elas nem sabiam o que era aquilo, sabe? Então, Sim. foi, assim, uma experiência muito difícil, muito ruim. E eu percebi isso, que na verdade o que eles pensam
que é conteúdo, é isso, é ter alguém ali todo dia para fazer post no Instagram vendendo produto, sabe? E não criar histórias de fato, não criar conexão de fato com a audiência, né? Eu acho que eu entendo que o vender o produto, no fim, ele vai ser uma consequência de uma relação que foi construída, sabe? Eu vejo muito dessa forma hoje. Então, não sei se estou sendo um pouco ingênua aí para vocês que são da publicidade, mas eu sinto que... E não é só, assim, produtizar também essa relação, porque eu acho que agora o mercado publicitário está assim, tem a causa LGBTQIA+, aí tem a causa feminista, aí tem a causa... Aí, de repente, todo mundo começa a querer abraçar essas causas, mas é isso, é LGBTQIA+, só quando tem o mês de junho, momento, que é o momento. Então, assim, não tem, de fato, uma relação com o tema, a não ser naquele momento para dizer que somos legais, estamos com vocês e vai aqui meu produto, né? Então, eu acho que, assim, um cuidado que eu sinto que as marcas às vezes não têm, a publicidade às vezes não tem, e que editorialmente geralmente existe, é o cuidado com o tema, mais com o objeto do que com o que você quer fazer com o tema lá na frente, entende? É óbvio que quando eu falo de tudo isso, eu estou criando uma reputação para ela, sem dúvidas, mas assim, eu estou fazendo isso porque eu sei que essas conversas elas precisam existir, porque tem pessoas que morrem por causa disso. Então, isso tem essa sensibilidade desses temas serem levados com essa seriedade de fato, porque eles no fundo impactam as pessoas, sei lá, a publicidade ela sempre foi um pouco vilã nesse sentido, porque nunca foi exatamente sobre as pessoas, né? Essa é uma discussão antiga, né? Sempre foi sobre vender determinada coisa, né? Ainda que ela vá te matar, né? Nos anos 70 era isso, né? Cigarro, enfim. Então, hoje eu acho que as marcas que conseguem fazer isso com verdade, com cuidado e trazer isso nas suas campanhas, mas não porque elas estão ali vendendo um produto e entenderam que agora pega bem falar disso, sabe? Mas que elas venham construindo isso dentro da empresa, na relação, enfim, com o meio ambiente, com as pessoas, enfim, de forma sustentável. Quando eu falo de forma sustentável, é isso, olhando para pessoas, olhando para o lugar, né? Então, eu acho que tem poucas marcas fazendo isso, eu acho, com essa profundidade, sabe? Mas isso é um caminho mesmo. Até porque é difícil criar a gente passa por ser verdadeiro, assim, né? O que é verdadeiro dentro da sua empresa? Exato, e acaba que vira uma mudança de cultura. Como eu te disse, quando a gente fez a L do espelho, a gente entendeu que precisa ter uma coerência em tudo que a gente faz a partir de agora, né? Então, a gente aboliu certos termos, assim, a gente nunca mais falou certas expressões que eram muito comuns em revista de moda, né, de corpo perfeito, preparar seu corpo para o verão, fazer essas matérias de... A gente teve uma mudança muito... na estrutura daquilo que a gente fazia mesmo. Então, revendo vocabulário, revendo palavras que a gente usava, sabe? Tem que ter, todo esse tom muito impositivo, os mandamentos, o guia do não sei o que, sabe? A gente entendeu que não era mais sobre isso. Então, assim, mas tem uma mudança de mindset, tem uma mudança na equipe de mindset, porque se as pessoas não forem assim, isso nunca vai ser verdadeiro, ou então vai dar errado em algum ponto, sabe? Então, assim, eu consegui ali também criar um time que era muito alinhado com esses valores. Então, é isso, é verdadeiro, as pessoas que estão ali fazendo acreditam, sabe, também naquilo que elas estão fazendo, e eu acho que isso faz diferença, assim.
Eu concordo muito com você, o quanto hoje eu vejo as pessoas que entenderam essa mudança e as pessoas que ainda não entenderam essa mudança, e o quanto a gente tem que formar esse time que fomenta e que provoca, questiona e aprende com os erros, né? Porque a gente está numa jornada de aprendizado com erros e acertos o tempo inteiro, mas ter o time que vive isso e que traz o seu olhar em cima dessa perspectiva é muito, muito eu acho decisor, né? também, sabe o quê? Que ter um cliente que aceite isso, né? Que entenda essa mudança, é mais importante ainda, porque senão, assim, não adianta você ter também essa visão, né, de mundo e de produto, do que quer que seja de conteúdo, mas você não encontra um cliente que ele você encontra um cliente que ele não entende, não está aberto para isso ainda, né? Embora isso seja uma coisa tão urgente. Eu acho que a gente esbarra muito nisso quando a gente tem os projetos para as marcas, né? Coisas que a gente vai fazer. Para a gente é um sonho quando a gente ouve do cliente coisas que têm a ver com isso que a gente acredita do nosso posicionamento e de como, né, vem às vezes umas demandas que você fala, nossa, eu queria que toda reunião fosse assim, que todo cliente fosse assim, né? E às vezes você está ali ao contrário, querendo propor alguma coisa diferente e o cliente quer mais do mesmo, né? Assim. E quanto às vezes a gente se vê sem um diálogo até, né? Eu vejo isso. A nossa sociedade está um pouco radicalmente em polos. Então, às vezes, realmente, esse conflito, né, de visões a gente vê no nosso dia a dia, assim. Mas eu acho que, assim, hoje eu acho pelo menos para os veículos, assim, a gente se posiciona bastante, porque eu acho que você tem que ter essa clareza de quem você é. E acho que essa mudança no jornalismo, né? O jornalismo ser... acho que talvez o jornalismo de moda sempre tenha tido uma opinião mais clara do que o jornalismo no geral, mas eu acho que é uma tendência importante que se faça e que o jornalismo assuma posições claras, né? Queria falar também sobre, enfim, a linguagem de moda e sobre marcas que têm também sido inspiração e que são que nessa construção da imagem, da nova estética, da beleza, sejam marcas que você reconhece o trabalho incrível que está sendo feito. Eu acho que Gucci, para mim, é uma dessas marcas. Eu acho que é a inspiração diária, né? Eu vou para o feed para olhar. Louis Vuitton. E queria ouvir de você essas marcas tradicionais de luxo, buscando se conectar com uma geração nova e com temas importantes. Queria ouvir você falando sobre isso um pouco. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Como eu falei, lá em 2015, a gente viu, né, o casting da Louis Vuitton, que geralmente as marcas de luxo elas são muito tradicionais, assim, né? Elas demoraram muito a ter essa presença digital, porque isso era meio contra as policies, né, de uma marca de luxo impecável, né? Então, assim, acho que isso foi uma coisa que foi aos poucos sendo desconstruída, algumas mais rápido e outras mais lentamente, né? Esses dias teve o desfile da Prada, que é a coleção que o Raf Simons fez agora ele assumiu a Prada junto com a Miúcha e foi curioso, porque ela é uma que ela nunca dava entrevista e também nunca demorou bastante para entrar um pouco nesse mundo, nesse universo digital, e aí ela estava lá dando uma entrevista ao vivo numa live, assim, foi engraçado. E foi ótimo também, porque é maravilhoso ouvir uma mulher como ela falar. Mas eu acho que, assim, das marcas de luxo, acho que talvez a Gucci tenha sido a que fez um movimento mais radical, assim, e eu até brinco, eu falo que a Ellie é a Gucci
da rede L, a L Brasil é a Gucci. Uhum. Porque tem muita sinergia, eu acho, entre essas duas marcas, a L que a gente faz aqui e a Gucci. Eu acho que teve uma mudança muito radical ali e muito admirável que alguém tenha bancado essa mudança e o quanto essa mudança deu certo, né? Tanto do ponto de Sim. vista do negócio quanto do branding, né? Então, a Gucci eu acho que é uma delas, porque desconstruiu um pouco até o que é a imagem clássica de moda, né? Então, as pessoas que fazem parte do casting da Gucci, elas são esquisitas, elas são feias, elas são, né? Assim, pro padrão, Padrão, até sim. entende, elas são os mais feios, os mais esquisitos, os mais nerd, tudo que você não espera de uma imagem de moda, né? As campanhas também. E aí que eu acho legal essa coerência, porque isso está em tudo, né? Uma coisa que eu gostei muito que eles fizeram foi a campanha de beleza, dos produtos de beleza. Eles puseram esqueci o nome dela agora, mas é aquela DJ, cantora, muito maluca, que ela tem um diastema enorme, assim, ela tem um sorriso que é um sorriso que jamais estaria numa marca de beleza, se a gente fosse pensar... Sim, um tempo atrás jamais viríamos, né? Todo mundo. Mas a cabeça dele é genial, e ele botou ela num anúncio de batom, sorrindo com aqueles dentes todos tortos, faltando alguns, e é uma imagem maravilhosa, assim, então é muito interessante, assim, eu acho, de novo, isso, fazer essas perguntas que são incômodas, mas que elas precisam ser feitas, porque isso existe, claro. né? Então, para mim, quando ele faz isso, ele está falando um pouco sobre isso, sabe? Sobre todo mundo, né? Tá questionando muito, né? O que é belo, né? Qual a boca que pode usar um batom vermelho? Qualquer boca pode usar um batom vermelho. Então, é sobre isso, assim, sabe? É mudar a perspectiva, né? De onde isso está sendo contado, né? Acho que a Balenciaga, eu acho que faz uma coisa também muito interessante, muito contemporânea, porque tem essa coisa dessa aproximação com a rua e, ao mesmo tempo, se você olha o Instagram da marca, é uma loucura, assim, para uma marca de luxo... Aquele Instagram é um absurdo. Ninguém, não sei como deixam, mas assim, ainda bem que deixam, porque é tão debochado, é tão irônico, é tão o oposto do que se espera de uma imagem de moda, sabe? É a foto mais ordinária, assim, às vezes, que o foco às vezes está na maçaneta da porta e não está na roupa, sabe? É uma revolução em termos de imagem, assim, dentro de uma marca de luxo, sabe? Por outro lado, é uma marca que tem milhares de seguidores, uma conexão enorme com o público, que fica lá e criou uma força, né? Uma marca que antes era tão elitizada. Hoje, um tênis da Balenciaga, todo mundo sabe que existe, e talvez muita gente tenha sabido que existe por causa do tênis, né? E aí tem essa comunicação também, sabe? Que também desconstrói um pouco esse tipo de imagem clássica da moda, que é uma imagem hoje que não diz muito mais. Exato. Então, assim, na L, se a gente for pensar, a moda, ela tá ali, mas ela tá em segundo plano, assim. Tem as histórias que a gente quer contar e a moda entra nela, sabe? Então, eu acho que não é mais, assim, sobre... a tendência X, tendência Y, não tenho vontade de fazer isso mais, porque eu acho que, assim, a gente quer contar histórias e as roupas vão estar ali, mas a coisa da tendência, para mim, ela perdeu força também na medida em que as pessoas, tem muito essa conversa agora, né, das pessoas serem o que elas querem, enfim, exato, então eu acho que é muito... A força está muito no individual, assim, né? No estilo próprio. Então, não acho que antes era sobre você ter uma bolsa Prada, agora é sobre o que você faz com uma bolsa Prada que você tem, sabe? Então, tipo, é como você mistura isso. Eu estou falando Prada, mas podia ser qualquer outra. Mas é isso, não é mais sobre ter aquilo apenas, é sobre o que você faz com aquilo, entendeu? Então... Muito bom.
Eu acho que tem esse protagonismo das pessoas, né, nessa coisa do estilo agora, que não passa mais por nenhuma imposição, sabe? Eu adoro e acho que esse seu questionamento e o que você trouxe dessas marcas, o que elas vêm fazendo é o que é o feio, né? Antes a gente vivia, o feio é isso, o feio é aquilo, o bonito é aquilo. O que é o feio não existe mais. O conceito de feio, tudo é... Se você... E eu gosto de prestar atenção no que o meu olho diz e rejeita, porque através dessa rejeição eu digo, mas por quê que eu tô angustiada com e não tô gostando? E aí eu entro num território muito interessante de busca e de entendimento, às vezes, de algum viés, algum preconceito, alguma coisa que eu fui colonizada até, né? O meu olhar foi colonizado para achar aquilo bonito e aquele outro não. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece com a coisa do corpo agora, a questão do corpo, né? Então, são muitos anos em que a gente se acostumou, né? E foi mostrado para a gente que um corpo bonito é um corpo magro, assim como um corpo saudável é um corpo magro, né? E agora essas barreiras também estão sendo quebradas. E eu acho que para a moda essa é a mais difícil. Uhum. É difícil as pessoas verem o corpo gordo numa imagem de moda e aceitarem isso com facilidade. Eu acho que esse é o grande tabu da moda, mas ao mesmo tempo é curioso que, à medida em que você começa a ver mais e você é exposto a isso, então você está na rede social, tem uma menina que é super body positive, tem outra que é não sei o quê, aí você entra numa revista, de repente tem, ou numa campanha, você começa a ser exposto a isso e que isso começa o seu olhar começa a se acostumar e a ver beleza nisso, por que não, Exato. entende? Exato. E aí entra a questão da representatividade, né? Por que ela é tão importante? Porque se você não é exposto a isso, você tende a achar que aquilo não é bom e quando você é exposto, você assusta. Então, assim, isso tem que também ser incorporado e tá na pauta, sabe? Das marcas, das revistas, da mídia em geral, porque é isso, assim. Mas é o que você falou. Às vezes causa desconforto, mas porque a gente não cresceu acostumada a ter esse tipo de imagem, a acessar esse tipo de imagem, né? Porém, a gente não sofre tanto com isso, porque somos magras, somos brancas, somos, né? A elite dessa história toda. Agora, uma pessoa gorda, uma pessoa negra, uma pessoa trans, enfim, essas pessoas sofrem com essa falta de representatividade, né? Não, e a responsabilidade, hoje eu acho que o papel do publicitário foi ressignificado e tem hoje uma responsabilidade gigante de desfazer o que também fomos culpados, né, nesse papel de ter criado estereótipos, uma linguagem às vezes que ofende, e eu me coloco muito nesse papel de desfazer alguns erros assim que a indústria criou. Que eu acho que combina muito, né, com o olhar da Ellie. É exatamente isso. E acho que é outro, falando de corpo, tem o da idade também, né? Um outro, para as mulheres ainda, um outro... A gente sempre foi educada, né, para esconder... eu aqui tô com meus cabelos brancos, já tentei algumas vezes assumir meu cabelo branco, ainda não consegui. Eu quase assumi na pandemia, mas aí eu vou esperar mais um pouquinho. Eu também, eu tô na mesma jornada. Mas eu acho, assim, essa questão da idade é curiosa também, porque eu mesma estou numa idade em que eu nunca tinha parado para pensar, mas que é essa idade do apagamento, né? Que a gente fala, que é quando você não... Porque, assim, também, quando tem uma representação de uma mulher mais velha, ou ela é muito mais velha, ou ela é jovem. Uma mulher na faixa de 45, 50...
55 anos, é como se ela não existisse, né? Você não vê Exato. ela em lugar nenhum. Então, Exato. isso é uma coisa que me foi despertada há pouco tempo, na verdade, por duas amigas que estão fazendo um projeto muito legal, que é o She Talks, lá da Camila Fausto e da Fê Guerreiro, que elas resolveram falar sobre essa faixa de mulheres. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. E eu convidei elas até para serem colunistas da Elle, porque eu achei muito curioso isso. E eu acho que é um mercado que ele é meio ignorado, sabe? Total. Na moda ou em tudo, né? Não é, então, assim, mesmo eu mesma, quando fiz matérias, etc., que tinha modelos com outra idade, era sempre assim. Era muito mais velha, 70 anos. Então, existe essa faixa que é uma faixa de mulheres super poderosas e super com muito poder, né, de decisão e muita independência, assim, e que continuam não sendo retratadas, né, essas questões continuam não sendo discutidas. Então, eu acho que é um momento também, assim, de rever esse tipo de coisa. Então, né, se falar sobre menopausa, coisa que Sim. ninguém falava a vida inteira, nem as nossas mães com a gente, não é? Sim. Então, Super tabu. acho que o desafio também hoje para uma mídia de moda assim é também pensar isso, né? Que a gente está falando com todas as mulheres, né? No fundo, né? Não tem mais, eu acho, aquela coisa tão delimitada de público, sabe? Como sempre se esperou. Eu acho que hoje, quando você tem uma presença digital, o seu público ele é muito amplo, né? Exato, é pelo interesse da conversa. E a gente eu acho se que conecta. no fundo são conversas contemporâneas e elas precisam. Se você fala de mulher, sei lá, no meu caso, é uma marca para uma mulher, esses temas têm que vir, eu acho, porque são temas contemporâneos, as mulheres estão discutindo, sabe? E acho que isso que também é sobre o que as mulheres estão discutindo. As famílias, né? A gente se conecta com os adolescentes, as crianças, as pessoas mais de mais idade da nossa família, e isso se encontra, e os nossos amigos, os grupos de amigas também estão muito com um range de idade maior. O nosso trabalho também, no ambiente de trabalho, a gente está vendo sei lá, de 19 a 60, e isso é maravilhoso. Acho que nunca, o ambiente de trabalho nunca sofreu, eu também acho. Pô, Suzana, está chegando aqui. Ai, desculpa. Está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo. Eu queria, como última pergunta, fazer uma pergunta pessoal para você. O que é bonito para você hoje? E depois te perguntar um pouco do que você está consumindo de entretenimento, leituras, podcasts, além dos da Elle. Realmente, eu tô só, tipo... o que é bonito para mim sempre foi o que é diferente, assim. Eu sempre tive um pouco esse interesse pela imperfeição, sabe? A verdade é essa, assim. Eu nunca gostei da beleza, embora eu seja virginiana e goste de uma simetria, das coisas organizadas, eu sempre me atraí pela beleza, quando uma coisa tem alguma coisa diferente ou imperfeita, sabe? Eu sou do tipo que gosta de ver beleza. Às vezes, outro dia eu vi um vaso de cerâmica que uma menina começou a fazer e ele era meio inacabado, era feio, assim, mas eu achei ele maravilhoso daquele jeito, sabe? Então, assim, eu tenho um pouco esse olhar para a beleza do que é meio imperfeito, inacabado, e acho que é isso. E o outro era o que eu tenho lido. O que você tem visto, Netflix, podcasts, leituras, livros, enfim. Nossa, eu sou uma péssima audiência de Netflix, porque eu não gosto de ver televisão. Então, assim, eu sou muito desatualizada em séries. Isso é uma coisa que eu me cobro diariamente, porque eu estou começando a ficar fora das conversas, né? Ainda mais na redação, né? Um povo muito antenado. Eu falo, tá, uma série. E eu estou assim, meio parei do Sex and the City, sabe? Agora já tem a Emily in Paris, então
Emily Finalizar, in Paris, apaixonada maravilhosa. da Filha do Povo no passado. Mas eu tenho voltado a ler poesia, que é uma coisa que eu gosto muito, e porque acho que essa quarentena também fez a gente ter um reencontro aí com algumas coisas da nossa história que a gente meio tinha abandonado, né, nessa correria que a gente vive. É E verdade. aí, nessa edição, a gente fez um, um ensaio sobre a Clarice Lispector, sobre a obra dela. Então, e eu sempre fui muito apaixonada por Clarice, li muito na minha adolescência, e aí eu tenho retomado isso, assim, essa leitura de Clarice, meus livros de poesia, eu me mudei de apartamento, então os livros agora estão mais próximos da minha mão, aí eu pego, porque são leituras mais livres, assim, porque eu não tenho conseguido dar sequência a uma leitura de um livro, sabe, assim, Sim, muito, sim, um momento. porque estou muito envolvida com todo esse lançamento. A gente lançou faz 4 meses, eu acho, né, mais ou menos, então ainda estamos nesse momento, né? O print acabou de sair primeiro, então não estou tendo tanto tempo para outras leituras, mas tenho feito isso bastante, assim, e por Que conta legal. do pivô, eu fiz uma pesquisa, assim, ouvindo vários podcasts, tem muita coisa legal, mas eu ainda não criei esse hábito, não. Eu ouço o pivô toda domingo, porque segunda vai ao ar, eu tenho que ouvir, e gosto bastante. E acho podcast uma coisa muito legal, assim, Ai, eu porque adoro muito também. quando bem feito, quando pega, tem o da Laurinha Lero, que eu gosto, que eu já ouvi também, que é uma menina que é muito engraçada, assim, muito interessante. É, mas é isso, assim, não sei se são muitas Muito bom. dicas, não. São Tenho ótimas, são tentado ouvir ótimas. mais música, sabe? Coisas que eu sempre gostei e que eu estava muito desconectada delas, assim. E eu acho que a gente teve isso que você falou, né? De um reencontro com a casa e achar coisas. Nossa, faz tempo que eu não vejo esse livro. Achei aqui um. Nossa, vou botar ouvir esse disco de É, novo. Acho que teve um eu achar sou tesouros. muito, sim, eu sou muito da memória, assim, então eu guardei muitas coisas minha vida inteira, sabe? E aí eu tenho muitas cartas de todo mundo que já me escreveu carta um dia na vida. Então foi muito bom também nessa coisa de mudar de apartamento e olhar para aquilo, sabe? Foi muito gostoso, assim. Objetos, coisas de quando eu era adolescente, brinco, sei lá, tinha de tudo, sabe? Foto, tinha uns cacarecos, assim, foi muito legal, porque, sei lá, acho que eu estava precisando, assim, me reconectar com essa Suzana aí do passado. Que legal. Suzana, queria te agradecer muito pelo papo. Eu Eu que aqui na agradeço. responsabilidade de entrevistar uma jornalista. Ah, imagina. Meu Deus! É, queria, Ótimo. queria te agradecer por todos os ensinamentos e te dar parabéns e parabéns para todo o time, que realmente é um trabalho muito relevante. Tem outra. Vamos lá, vamos se conectar. É dezembro, março, maio e setembro. Muito bom. Então, Muito tá ótimo. obrigada e Até a próxima. Eu que beijo. agradeço esse espaço. Obrigada.